Mateus capítulo 14, abra sua Bíblia, pegue sua Bíblia aí, Mateus 14. Quantos acharam? Diz eu amo a Bíblia. Quem não achou, diz eu também. Vai lá, irmão, eu te ajudo, me ajuda que eu te ajudo. Mateus 14, verso 22, diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus, verso 27, mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Verso 29, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém? Fala assim comigo: decida vencer o medo. Agora fala para alguém perto de você: decida vencer o medo. Decida vencer o medo. Gente, olha aqui para mim um pouquinho, eu prometo que eu não vou demorar. O medo é uma das emoções mais presentes na experiência humana, sim ou não, gente? Ele aparece diante do desconhecido, e o desconhecido talvez seja o principal medo que a gente tem. Se você soubesse o que iria acontecer na sua vida amanhã, se você soubesse como lidar com algumas situações que vão aparecer, certamente você conseguiria enfrentar, mas o desconhecido às vezes tenta roubar a nossa paz e deixar a gente com medo. Alguns medos que a gente enfrenta, por exemplo, o medo das perdas, o medo das decisões difíceis, o medo das transições da vida. A vida transiciona, você começa, a criança nasce, e uma das primeiras transições que a criança tem, que ela precisa enfrentar, é sair do conforto do ventre da mãe e vir para o lado de fora. Talvez ela não tenha noção do medo que ela está enfrentando, mas é um medo que ela precisa enfrentar. E aí você olha para algumas situações na vida, e por exemplo, aí a criança nasce e fica com os pais ali, e com 4 anos para alguns, outros um tanto antes, 2 anos, 1 ano, a criança precisa ir para a escola. E aí gera aquele medo já da criança ficar na escola um tempo sem a presença dos pais. Percebe que as transições na vida vão gerando medo na gente, e aí a criança se acostuma com a escola, com 16 anos, 17 anos mais ou menos, ela acaba a escola e vai para um outro enfrentamento, que é a faculdade, o trabalho, e ela começa a enfrentar alguns medos de andar de ônibus, andar de Uber, andar a pé até o ponto de ônibus e falar: o que vai acontecer se eu andar até lá? São transições na vida que a gente vai enfrentando, e o medo é uma das armas mais antigas do inimigo para paralisar as pessoas. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque o medo não precisa destruir você, ele só precisa impedir você de avançar. O medo não precisa destruir você, o medo não precisa paralisar, deixar você parado. O medo só fala para você: não faz nada, fica parado. Se ele te paralisou, ele já conseguiu. E tem muita gente que não está derrotada, ela está paralisada, impedida de avançar por conta do medo. Qual é uma situação na sua vida que você está com medo de dar um passo? Gente, todos nós em algum momento já tivemos em um barco em meio à tempestade, isso é fato.
cercado por ventos contrários, perguntas sem respostas, cenários que pareciam maiores que a nossa fé, e foi exatamente dentro desse contexto que os discípulos estão em Mateus 14, 22. Eles estavam obedecendo uma ordem de Jesus. Jesus falou para eles: entra no barco e vai para o outro lado. E você, Senhor, eu dou um jeito, eu encontro com vocês depois. Eles tinham uma ordem, Jesus deu uma ordem para eles, atravessar para o outro lado. E mesmo assim, eles precisavam enfrentar uma tempestade. Isso ensina algo muito profundo de tempestade. Jonas desobedece e Deus manda uma tempestade buscá-lo. Mas tem hora, Leandro, que mesmo obedecendo a Deus, a gente enfrenta algumas tempestades. O problema não são as tempestades, o problema é nós não temos a presença de Cristo em meio a elas. E aí deixa eu te falar uma coisa, irmão. Na batalha espiritual o problema não são os demônios, é a ausência de Deus. Na batalha espiritual a gente precisa do Senhor com a gente. Então estar no centro da vontade de Deus não significa ausência de tempestades. Na madrugada, quando o medo já dominava o coração deles, Jesus aparece andando sobre as águas, irmão, para piorar a situação. Certamente, irmão, esses caras já tinham ouvido a história da mula sem cabeça, do saci pererê, de uma série de bichos, da caipora, que aparece porque assobia, do chinelo virado, de uma série de coisas. Certamente, os caras já estão com medo, por quê, irmão? Gente, a nossa mentalidade ela é terrível, sim ou não, gente? Quantos de vocês já deitaram para dormir e viram alguma coisa na porta do guarda-roupa, perto do guarda-roupa, você falou: o que é aquele trem ali? Meu Deus, o que é aquilo? Aí você acende a luz e é a camisa que você tirou e pendurou na porta do guarda-roupa. Você fala: meu Deus, era só a camisa que estava na porta do guarda-roupa. Os discípulos estão no mar, irmão, o vento está castigando os caras, é água para todo lado, gente. Eu não sei se você já tomou chuva, em algum momento da tua vida, você fica com o olho meio tentando abrir aquela chuva, e os caras estão vento para todo lado, água entrando no barco, e aí ainda vem um vulto preto andando. Não, branco, tá bom, irmão, o problema não é a cor do vulto. Senão a gente é cancelado. O problema não é a cor do vulto, o problema era o vulto que vinha andando. Ele falou: meu Deus, quem é aquele cara? Meu Jesus. E ele falou: meu Jesus. Ele falou: sou eu. Ele falou: que? Você é o quê? É nada. Já é um problema. Então aquilo que parecia impossível para o homem, né, era apenas o caminho por onde Jesus estava caminhando. Gente, se você vê alguém hoje andando sobre as águas, o que você vai falar? Ah, Jesus já fez isso aí. Você vai falar: crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Que trem é esse que está andando sobre as águas? Irmão, ninguém está pronto para isso. Você está pronto para ir num velório e ver alguém levantar do caixão e falar: cara, que luta, achei que eu ia morrer e estou vivo. Mas morre todo mundo e ele fica vivo sozinho. Tem algumas coisas que a gente parece que a gente não está pronto, irmão. E os caras estão no meio do mar, com o vento batendo, o mar revolto, e daqui a pouco vem alguém andando, e os caras falam: é um fantasma. Ele fala: sou eu. Eu quem? Jesus. E você está fazendo o que aí? Não é não. E aquela confusão. A Bíblia não relata essa confusão, irmão, mas pode ter. Gente, vocês acham mesmo? Homem é valente até encontrar um valente, irmão. Se ninguém está valente, ninguém fica valente. É assim. Pega 12 espias, 2 foi valente, mas 2 dos 10 foi frouxo. Então os caras estão diante disso. Gente, essa história revela algo poderoso, porque o medo tenta nos paralisar, o medo nos paralisa. Essa noite o Espírito Santo me trouxe aqui como pastor de vocês para dizer: o medo não vai paralisar mais você. Você vai dizer para o medo: tenha medo de mim, porque eu vou te enfrentar. Agora a voz de Jesus sempre chama a gente para avançar. O Pedro fala para ele: seu Senhor manda eu ir. Ele fala: então vem. Pronto. Jesus não tem problema. Jesus não tem medo. Ele fala: você quer vir? Então vem, pode vir. Na vida espiritual, gente, a gente enfrenta medo em diversas áreas. Por exemplo, eu vou citar algumas aqui para vocês. Sabe qual é um dos maiores medos que a gente enfrenta? Medo de sair da zona de conforto. Ô gente, você pensa em dar um passo
Por exemplo, na sua vida profissional, você fala, não, cara, mas aqui eu já estou registrado, mas aqui já tem um benefício, mas aqui já tem um convênio, mas aqui já tem um seguro de vida, aqui tem a previdência privada, aqui tem isso, aqui tem aquilo, aí abre uma outra porta com salário um pouco menor, mas deixa de ter algum benefício, você já fala, não, mas se eu for lá e vou sair, aí eu vou pedir conta, é 15 anos de empresa, não vou. E eu não estou falando para você pedir conta amanhã, amém, irmão? Não é isso que eu estou falando. Vai pegar a palavra do pastor Eduardo, juntar com a minha e falar, o pastor mandou pedir conta. Não é isso que eu falei. Calma aí. Né? Mas medo de sair da zona de conforto. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de avançar profissionalmente, na educação, e no casamento, numa série de áreas. Por quê? Porque tem medo de sair da zona de conforto. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus não chama ninguém deitado na rede tomando água de coco, suco de abacaxi, suco de uva, o que você quiser tomar, Coca-Cola zero. Não chama. Ele chama a gente ocupada. E às vezes o que o diabo quer é deixar você confortável. Outro tipo de medo. Medo de perder o controle diante das circunstâncias. Gente, nem tudo, né? Quase nada está sob o nosso controle. A gente não tem controle das circunstâncias. A gente não tem controle de algumas coisas. Se você ficar com esse medo de falar, mas se eu fizer isso, vão falar aquilo. Se eu fizer aquilo, vão fazer aquilo outro. Se eu falar aquilo, vai falar aquilo outro. Ô, gente, deixa eu te falar uma coisa. Você fazendo bem ou mal, vão falar do você do mesmo jeito. Se você faz tudo legal, falam. Se você deixa uma coisa, vão falar. Então, para de ficar com medo diante de tentar controlar as circunstâncias. Para de ter esse medo. Outro tipo de medo. Medo de não sermos sustentados por Deus. Deus cuida de nós, irmão. E Ele fala, se o pássaro que não planta, que não faz nada, eu cuido deles, imagina de vocês. Sabe um outro tipo de medo, gente? O medo de dar um passo e não conseguir voltar. Talvez hoje, se a gente trocasse um papo com Pedro ia dizer o seguinte, pastor David, eu não vou dar um passo, porque vai que eu não consigo voltar que nem no mar. Medo de dar um passo. Medo de tentar. Medo de ir adiante. Medo de fazer outra vez. Medo de falar, não, cara, eu vou fazer. Essa circunstância não vai ficar assim. Eu vou dar um jeito. Eu vou enfiar a mão. Alguma coisa vai fazer. Eu vou me mover, porque eu me movendo, Deus se move comigo. A mesma voz que ecoou naquela madrugada ainda ecoa aqui hoje, irmão. Qual é, pastor? A voz de Jesus dizendo, tenham coragem, sou eu, não tenha medo. Tenha coragem, sou eu, não tenha medo. Tenha coragem, sou eu, não tenha medo. Tenha coragem, sou eu, não tenha medo. Então essa palavra nos ensina que vencer o medo não é ausência de tempestade. É decisão de confiar em Cristo no meio da tempestade. Gente, a tempestade vem para todo mundo. A tempestade vem para todo mundo. Olha aqui para mim. A tempestade vem para o crente, para o não crente, para todo mundo. A gente viu lá a tragédia em Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, em Ubá, lá, atingiu igreja, atingiu gente que é crente, gente que não é crente. A tempestade vem para todo mundo. E eu estou falando de uma tempestade física, mas algumas tempestades e algumas lutas vêm para todo mundo. É que a gente olha e fala, é luta, hein? É prova, hein? O outro de lá de fora olha e fala, nossa, que dificuldade, né? A Raquel tem uma irmã que é recém-convertida, né? E aí ela falou alguma dificuldade para a Raquel falou para ela, que prova? E ela falou, não, a prova da Lorena só daqui 15 dias, não começou ainda. A Raquel falou, não, eu estou falando, prova que você está enfrentando. Ela falou, dificuldade e tal, é o crentez, a gente usa o crentez pensando que o outro vai entender, entende? Então o outro não enxerga como a gente. Então a questão aqui é isso. A tempestade vem para todo mundo. A tempestade vem para todos. Agora a história conta para a gente que esse medo tenta paralisar eu e você. E a gente não pode deixar o medo nos paralisar. Gente, se o diabo conseguir colocar medo em você e paralisar, ele já ganhou metade da coisa. Metade. E se você ficar pensando, cara, eu não vou fazer isso porque vai acontecer isso, eu não vou fazer isso porque vai acontecer aquilo, eu não vou dar espaço porque vai acontecer, já acabou. E aí, diante desse entendimento,
diante desse entendimento, que a gente precisa decidir vencer o medo, eu queria falar algumas coisas para a gente enfrentar o medo. Algumas decisões espirituais que precisam acontecer no nosso coração para enfrentar o medo. Porque o medo precisa ser enfrentado, gente. O medo precisa ser enfrentado. Algum tipo de medo você precisa enfrentar. Você uma hora vai lidar com alguma situação sozinho, que você vai ter que enfrentar ele. Que seja matar uma barata, você vai ter que falar, é eu e ela. Agora é o meu chinelo contra você. Uma hora você vai ter que enfrentar algum tipo de medo. Uma hora você vai ter que lidar com isso. E diante disso eu queria registrar 3 coisas aqui para a gente enfrentar o medo. Primeiro deles, se você está anotando, faz muito bem, porque sua cabeça vai enganar você. Primeira coisa, sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Primeira coisa que a gente precisa decidir para vencer o medo, sair da zona de conforto. O texto bíblico vai dizer o seguinte: então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Gente, e quantos aqui, olha para mim aqui um pouquinho, termina de anotar aí, tá bom, vai, eu vou deixar você terminar de anotar. Olha aqui para mim um pouquinho. Quantos aqui já ouviram uma pregação descendo a lenha no Pedro porque faltou fé nele? Levanta a mão para me ver. Levanta a mão bem alto, irmão. Eu também já ouvi. Quantos aqui já ouviu gente falando, Pedro foi frouxo, Pedro não teve fé, Pedro desviou o foco? Quantos aqui já ouviram esse tipo de pregação? Eu também já ouvi. Irmão, não está errado, Pedro, aconteceu tudo isso. Mas peraí, por outro lado, por quê? Todo acontecimento tem um acontecimento pelo menos tem 3 prismas. Por exemplo, uma briga no casamento tem 3 prismas. Do homem, da mulher e do pastor, que está aqui, não sei fazendo o que o pastor está fazendo. Mas tem 3 visões na briga de um casamento. A mulher, o homem e o pastor. E o pastor sempre olha para o prisma assim, meu Deus, parece 2 adolescentes brigando, gente. Nem é tão grave assim esse negócio, é fácil de resolver. Mas a gente no meio do olho do tubarão, a gente do furacão, a gente fica pensando assim, não, isso aqui é para matar e divórcio. Não é para matar e divórcio, gente, vai perder o réu primário, não vale a pena. Não vale a pena. Mas diante disso, a gente escuta a história e Pedro afundou, Jesus teve que salvar Pedro, Jesus repreende Pedro, Juan, homem de pequena fé, faltou fé, não sei o quê, mas peraí gente, por outro lado Rodrigo, Pedro foi o único que desceu do barco. Graças a Deus, Marcão, porque pensou se desce todos os caras do barco, para Jesus dar a mão para todo mundo? Faz uma corrente aí, gente, vai puxando todo mundo. Agora, Pedro foi o único discípulo que decidiu sair do barco. Enquanto os outros observam o milagre, Pedro decidiu participar do milagre. Pedro sai da zona de conforto. O barco representa muitas vezes aquilo que é seguro. Tem gente que tem medo de dar um passo de fé porque está segurando em alguma coisa. Ele diz, eu não saio daqui. E ele fala, eu não te largo por nada. Eu não te solto por mais nada. Ele fala, não largo por nada, não vou largar por nada isso aqui. Eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui. Cara, os outros discípulos falaram, isso aqui está seguro aqui, Pedro, fica aqui dentro. Pedro falou, não, eu vou pular, eu vou lá. O cara mandou eu ir, eu vou. Sabe o que acontece, gente? O barco representa seguro. O que mais que o barco representa, gente? O que é previsível. Os caras falaram, esse barco não vai virar, está todo mundo aqui dentro, a gente é experiente nessa parada, a gente não vai deixar virar, isso aqui é previsível. Tem gente que tem medo de dar um passo de fé e sair da zona de conforto, porque ele consegue prever, não, isso aqui eu consigo ir. É igual quando quando o profeta chama o cara e fala para ele, vai medir a água, ele mede na canela, no joelho, no lombo, até que ele fala, eu não consigo mais medir, porque agora está fundo, eu tenho que mergulhar. É o que Jesus está falando, é para vir? Então vem com vontade de mergulhar. Mas a gente gosta do que é previsível, onde tem nossos pés, a gente pode pisar e falar, até aqui eu estou conseguindo segurar, até aqui eu sei o que eu posso fazer. Outra coisa que o barco representa, sabe o que mais o barco representa? O que é confortável. Está confortável aqui, está gostoso aqui, ninguém mexe nisso aqui porque está dando bom. Ele já ganhou, ele fala assim, time que está ganhando não se mexe. Aí Deus vem, dá uma chacoalhada na gente assim, fala, é para mexer sim.
Fala, não, Senhor, mas eu não queria. Ele falou, mas é para mexer sim. Então o barco muitas vezes representa o seguro, essa previsibilidade, esse confortável, está confortável aqui. Agora deixa eu te falar uma coisa, gente, existe algo importante. O milagre não estava dentro do barco, estava na direção de Jesus. Tem muitas pessoas que querem viver coisas novas com Deus, mas permanecem presas à segurança do barco. Afinal de contas, aqui tem corda. Afinal de contas, aqui tem remo. Afinal de contas, aqui tem colete salva-vidas. Nem sei se tem, estou conjecturando. Aqui tem colete salva-vidas. A gente, um dia desse, nós ganhamos um passeio de lancha. Alguns pastores da igreja, a gente foi com o irmão. E aí, irmão, foi uma festa na hora de ir. Na hora de voltar, as ondas estavam 1,70 m, irmão. Eu falei para ele, tem colete aqui dentro? Porque você vai e quando o mar está calmo, você fala, está tudo bem. E aí ele falou assim, nós vamos almoçar ali no lugar que é pé na areia. Aí eu inventei de cantar um louvor para o pastor Ney. Falei, pastor, você conhece aquele louvor? Pé na areia. Ele falou para mim, Ivan, nunca ouvi esse louvor. Eu falei, não, pastor, é o Distante do Trono. No final do dia ele falou para mim, foi o louvor que você cantou que deu ruim aí. Tem gente que fica confortável e ele pensa na segurança do barco. Quais são as seguranças do barco, pastor? O barco da rotina. Não mexe na minha rotina, eu tenho que levantar, fazer isso aqui. Mandou jejuar, ele já briga, mas eu tenho que tomar café. Você tem que tomar é água. Não é café. O seu rim pede é água de manhã. Não é café. Não é leite quente, não é chocolate, não é Danone, é água. O teu rim acorda e fala, é água, é água, é água. Com limão, pastor? Não, água. Com vinagre, pastor? Não, água. O irmão Jairo já deixou a receita. Pegou? Irmão Jairo, qual é? O barco da rotina. Quebrou a rotina dele, ele fica chateado. A liderança convocou um jejum, ele fala, mas eu não consigo ficar sem comer. Você nunca tentou? Irmão, quando eu fui para o Legendários, eu fui para desafiar de olhar a mim mesmo, que eu falei, cara, eu não tenho mais aquela força que eu tinha, a disposição que eu tinha. Eu fui para vencer a mim mesmo. E eu percebi lá que muitos medos que eu tinha, era eu que colocava na minha cabeça, o diabo tentando me paralisar, eu conseguia muito mais. Sabe o barco da rotina? Tem gente que tem uma rotina tão bem feita que se quebra, ele fecha a cara. Ele não gosta, ele fica nervoso, ele fica não sei o quê. Ei, deixa eu te falar uma coisa, saia da zona de conforto da rotina. Outra coisa, o barco propriamente dito do medo. Eu não vou me ater muito nisso, porque a gente já está falando a respeito disso, porque o outro ponto é mais sério. Sabe outra segurança do barco que você enfrenta? O barco da opinião das pessoas. O que vai falar? O que vão pensar? O que vão dizer de mim? O que vão fazer? Por que vão falar? O que vão pensar sobre mim? O que a grande família vai falar? O que vão falar? O que vai acontecer comigo se eu fizer isso? Tem gente que está mais preocupada com a opinião dos outros do que aquilo que Jesus pensa acerca dele. Ah, pastor, o senhor não sabe, fulano não vai com a minha cara. Tá bom, irmão, vai com a sua e ele vai com a dele, está tudo certo. Porque tem crente, irmão, tem crente, esse tipo de crente é os crentes, sabor crente. Por quê? É os crentes que deixam na rede social cristão e o signo. Que tipo de crente é esse, pastor David? É os crentes que falam assim, ó, ô Ed, o santo não bateu. Espera aí. Que santo? Ah, pastor, mas a pessoa lá, a opinião do outro, o nosso santo não bateu, lá vai falar mal de mim. O santo? Jesus disse assim, ó, sede santo porque eu sou santo. Que santo é esse, Paulinho? Que não bateu? Não entendo isso. Esse é o mesmo crente que tem lá no Instagram dele, crente, cristão, signo. É sabor crente, não é crente. Cuidado que o sabor, arrebatamento também vem para esses aí, viu, irmão? Pensa que vai e não vai. Acho que eu vou pregar sobre arrebatamento domingo. Outro tipo de barco. E já é essa hora.
Por que quando é eu que prego passa tão rápido? Por que quando é vocês que pregam a hora demora para passar? E quando é eu a hora voa? Vocês ficam num complô contra mim, né? Ou vocês ficam pagando ele para tirar a hora de mim. Outro barco. O barco da autossuficiência. Gente, você já viu que tem gente que se acha o autossuficiente? Tem gente que não fala, pastora Fernanda, mas ele diz assim, ó: Senhor, se o Senhor não quiser ajudar, só atrapalhar já está bom. Tem gente que ele não faz essa oração, pastor Eduardo, mas ele pensa: Senhor, se o Senhor não quiser ajudar, só não atrapalhando já está bom. Autossuficiente. Você acha que você precisa? Não, eu não preciso disso não, eu consigo me resolver. A fé verdadeira exige movimentos, porque ela diz assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Gente, a fé não é apenas acreditar, é responder ao chamado de Deus. Pedro só experimentou o impossível porque decidiu dar o primeiro passo. Gente, quem fica no barco nunca experimentará o sobrenatural. Talvez essa noite o Senhor está te chamando, está falando para você: ei, experimenta um novo nível ministerial. Experimenta uma decisão espiritual diferente, uma reconciliação. Dê um passo de obediência e vença isso aí. Mas o medo olha para você e diz: fica onde está. Mas essa noite, a voz de Jesus está ecoando dentro de você ainda, dizendo: venha, venha, venha vencer os seus medos, decida vencer os seus medos hoje, venha, porque tem lugar, e é aqui comigo você vence o medo. Então a fé começa quando decidimos sair do lugar onde estamos. Olha aqui para mim, a fé começa quando decidimos sair do lugar onde estamos. Mais uma coisa, algumas vezes, de lugares que tentaram nos colocar. A fé começa quando decidimos sair do lugar de onde estamos. Muitas vezes você precisa enfrentar um lugar que tentaram te colocar. Irmãos, logo que nós chegamos na Nasci para Deus, a gente passou uma situação, e aí a Raquel foi falar com a pastora André, e falou para ela: pastora, parece que me jogaram num poço, sem corda, não sei o que, falou um monte de coisa para ela. Ela deixou a Raquel falar tudo. Quando a Raquel terminou de falar, ela falou: Raquel, ninguém joga você no lugar que você não permite ser jogada. Sai desse lugar. Às vezes tentam nos colocar nesse lugar, pastora Luane. Às vezes tentam colocar a gente lá. O medo quer manter você no barco, mas a voz de Jesus está nos chamando, falando: vem andar sobre as águas, vença o seu medo. Primeiro, saia da zona de conforto. Segundo, elimine toda distração que tire o foco. Elimine toda distração que tire o foco. Para você sair da zona de conforto, você vai precisar eliminar as distrações que tiram o foco de você, daquilo que você precisa fazer. O verso 30 diz assim: mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gente, Pedro já estava andando sobre as águas. E ao invés de focar no que ele já estava fazendo, ele olha ao redor. Fala sério, gente. Já era extraordinário ele andar sobre as águas, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas tem um detalhe, a Bíblia diz que ele reparou o vento. O problema foi o vento, gente? Sim ou não? Não. O problema foi o foco. O foco de Pedro desvia. Enquanto Pedro olha para Jesus, ele caminha sobre as águas. Quando ele começa a tirar o foco de Jesus, ele começa a afundar. Isso revela uma coisa. Qual, pastor? O foco determina a direção da nossa fé. Sabe o que acontece hoje, gente? Existem muitos ventos tentando roubar nosso foco. Como assim, pastor? Existem muitos ventos tentando roubar o nosso foco. Por exemplo, você recebe uma notícia, você tenta tirar o teu foco. Isso tenta tirar o foco seu. Às vezes a notícia nem é para você. Irmão, no começo dessa semana, no grupo da família lá, uma pessoa colocou assim: bom dia, gente, boa semana. Estou com medo, viu, dessas guerras aí. Eu falei: paz, bom dia, Deus abençoe nossa semana, que seja uma semana frutífera na presença de Deus, e acabou.
Gente, se a gente ficar olhando a gente não vai viver. Era bom que o Trump visitasse aqui também o Brasil, né? Mas deixa para um outro dia. Deixa para lá isso. Mas, cara, deixa lá. A gente vai ficar preocupado. Gente, se a gente ficar olhando para a notícia, a gente vai deixar de viver. A gente vai ver indignação, a gente vai ver coisa errada, a gente vai ver um monte de coisa. Para de ficar olhando para a notícia e coloca o teu foco em Jesus. Fala, cara, eu sirvo a Jesus, o autor e consumador da minha fé. Vai chegar lá na eleição, irmão, você vai escolher um candidato, vai pesquisar sobre ele, vai fazer um voto coerente, um voto consciente, um voto com alguém que está mais perto da tua Bíblia, e você vai fazer esse voto e está tudo certo. Mas para de ficar olhando para aquilo. Para de ficar pensando, as notícias querem me parar, as notícias querem me ofender. Outra coisa que tira o nosso foco, as pressões financeiras. Gente, que é uma coisa que desestabiliza a gente, financeiramente, a pressão financeira. Eu vou correr por conta da hora. Outra coisa, opiniões de pessoas. Insegurança tira o nosso foco, comparação. Tem gente que vive se comparando. Gente, rede social é uma mentira. Você acha que as pessoas postam lá comendo arroz, feijão e ovo? Não, gente, a gente só posta quando está fazendo churrasco. Que ainda parcelou no cartão. Pare de se comparar com os outros. Para de ficar comparando sua vida com a vida do fulano, do ciclano, do beltrano. Porque ele está melhor que eu. Porque ele está mais feliz. Porque está não sei o quê. Porque está não sei o que lá. Sabe uma outra coisa que é tirar o seu foco? A ansiedade sobre o futuro. Gente, quanto mais olhamos para o vento, mais o medo cresce. Quanto mais olhamos para Cristo, mais a nossa fé se fortalece. O vento pode até soprar forte, gente, mas ele nunca, nunca será mais forte do que a voz de Jesus dizendo, venha, prossiga, avance, ajuste o seu foco e eu estou te esperando. Pode vir porque eu já estou aqui na frente te esperando. Nunca vai ser. A voz da tempestade nunca será maior que a de Jesus. Então, saia da sua zona de conforto. Elimine toda a distração. Terceiro, eu vou correr, tinha mais coisa para me falar, gente. Terceiro, tenha no seu coração a certeza que Jesus cuida de você. Tenha no seu coração a certeza, Jesus cuida de você. O verso diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou. Gente, Pedro começa a afundar. Mas algo poderoso acontece aqui. O texto diz que imediatamente, Jesus não demorou, gente. Jesus não hesitou, Jesus não ignorou o clamor, ele estendeu a mão. Isso revela o coração de Cristo. Mesmo quando a nossa fé vacila, gente, o cuidado de Jesus permanece. Gente, Pedro falhou no foco, mas não foi abandonado. Quem anda com Jesus pode até tropeçar, mas nunca será abandonado. Isso mostra que a nossa segurança não está na perfeição da nossa fé, mas na fidelidade de Cristo. E o Salmo diz assim, ainda que tropece, Salmo 37, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Talvez Pedro nunca tinha lido esse Salmo. E talvez hoje a gente está aqui, sabe como Pedro. Por quê? Porque a gente começou cheio de fé. A gente deu passos importantes, mas em algum momento o medo bateu na nossa porta e a gente quis voltar atrás. Talvez você até sinta que você está afundando, que as águas já molhou você. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui essa noite para dizer para você, Jesus ainda está estendendo a mão para segurar você. Cristo não está chamando você apenas para andar sobre as águas, Ele está dizendo, eu vou te sustentar para você não afundar mais. A mesma mão que chamou Pedro, a mesma mão que segurou Pedro, que disse para ele, venha, para andar sobre as águas, é a mão que está levantando eu e você hoje, essa noite, em nome de Jesus. Eu começo a concluir dizendo para você o seguinte, o medo sempre tenta paralisar. Gente, o medo sempre vai tentar nos parar. Sempre, sempre, sempre. Mas a fé sempre chama eu e você para avançarmos.
Essa história nos ensina 3 coisas: saia da zona de conforto, mantenha o foco em Jesus e confie no cuidado de Cristo. Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele caminhou, gente. Quando ele olha para o vento, ele afunda. A pergunta hoje não é se haverá o vento sempre vai existir. A pergunta é, onde os nossos olhos estão focados? Jesus continua dizendo esta noite: tenha coragem, sou eu, não tenha medo. Talvez o louvor venha. Hoje é dia de você tomar uma decisão. Porque talvez você entrou aqui paralisado pelo medo, distraído por circunstâncias, ou começando a afundar na fé. Jesus está dizendo: eu não vou deixar você afundar. Venha. Mas algumas decisões são tuas. Qual, pastor? Acreditar, obedecer e vencer o medo. Fala comigo: acreditar, obedecer e vencer o medo. Porque quando Jesus entra no nosso barco, gente, até o vento cessa. Qual é a tua decisão hoje? O que você decidirá hoje? Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. O Levi vai cantar uma canção.